Fala galera, eu sou o André Garcia, autor do Liberimp, livro de contos cômicos, surreais, fora da caixinha, com a diagramação bem bacana, que já está à venda por R$35 comigo. E é sobre ele que vou falar aqui nesse vídeo. Porque esse vídeo aqui, né, essa aula, eu vou dar uma aula de Liberimp para vocês, que é esse livro aqui, ó, brilhoso, brilhante, esse livro de alma clara, só clarividente que ela pode ver. Alma clara, só quem é clarividente pode ver. Então hoje falar aí sobre, na aula de hoje, Titia vai falar com vocês sobre o primeiro capítulo desse livro. E para falar sobre o primeiro capítulo desse livro, para falar sobre esse livro, eu preciso falar sobre mim, né? Quer dizer, esse livro ele foi concebido, entre aspas, em outubro de 2019, né? Eu escrevi no meu diário que eu queria escrever histórias inspiradas em Monty Python, naquela maluquice, naquela anarquia textual do Monty Python. E que eu tava pensando em fazer tipo revistas em PDF, de 10 textos em cada PDF, e fazer uma série. E eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu fui descobrindo, comecei a só escrever, depois eu fui ao longo do caminho descobrindo, né, o que eu estava escrevendo. E é preciso, né, voltar no tempo para 2001, 2002, quando eu comecei a escrever poesias, 2006, 2007, que eu fiz banda, que eu tentei fazer uma banda, 2007, 2008, 2006, 2007, 2008, eu comecei a escrever contos, comecei a publicar, 2011, 2012, comecei a fazer desenhos em painéis, fiz exposição, 2015, 2016 eu fiz fanzines. Então eu sempre tive várias tentativas, várias experiências, né? Vários projetos, várias produções artísticas, mas nada que... tudo sempre acabava morrendo na praia em termos de experiência, aprendizado. Tudo é muito válido, tudo me acrescentou muita coisa, mas nada foi à frente, se sustentou enquanto projeto, sabe? Enfim, teve continuidade, tudo sempre acabava, os projetos literários sempre acabavam não sendo publicados, eu sempre desistia, sempre desanimava, eu sempre me intimidava diante algum obstáculo da publicação e acabava nunca publicando. Publiquei fanzine, em dado momento fiquei exausto do trabalho de fazer fanzine, do trabalho de ter que vender e da frustração, porque a coisa não saía da forma como eu esperava, eu não sabia lidar também com a frustração e com a expectativa, né? Então, enfim, esses projetos não rolaram, né? Quando acabou esse lance do fanzine, em 2017 escrevi uns textos no Medium sobre rock, sobre banda de rock, sobre histórias de rockeologia, né? Mas isso aí foi perdendo, foi também desanimando, fui desanimando conforme, né, as visualizações estagnavam em números baixos. Eu fui desanimando e ao longo de 2018 eu parei. 2018 eu parei, o café com leite, cafezinho com leite. 2018 eu parei e 2018 eu comecei a fazer terapia na análise e o processo de análise aí ao longo dos anos. Assim, em 2019 eu já estava assim querendo escrever algo, porque não escrever, não produzir me deixa assim, eu desisto e acabo desistindo de desistir porque eu me sinto inútil, sabe? Eu me sinto existencialmente desempregado, sabe? Aquela sensação de desemprego. Eu sinto isso existencialmente, sinto que não tenho utilidade, não tenho propósito, sabe?
Enfim, eu queria voltar e tava tendo muito uma definição, assim, de voltar pra quê? Pra escrever o quê se ninguém vai ler? Eu já cansei de comprovar que ninguém lê o que eu escrevo. E eu sempre esbarrava nisso, sempre esbarrava também em não saber o que escrever. Não havia nenhuma história que me agradasse, nada que me agradasse a escrever uma história, um conto inteiro, escrever 40 páginas, 50 páginas. Quanto mais escrever um livro, um romance, escrever 400 páginas de uma única história, assim. Não existia nada que me agradasse, que me interessasse, assim, para eu escrever. Eu esbarrava nisso também, muitas ideias, muitos fragmentos, por conta do Monty Python, naquelas sketches curtas, rápidas, dinâmicas. Então tinha muitas ideias perdidas, assim, desconexas, diferentes, incompatíveis, e não sabia o que fazer. Aí chegou, né, outubro, não lembro exatamente o dia, outubro de 2019, eu resolvi que ia botar isso pra fora e não sabia o que ia fazer, se ia ser um livro, um blog, um fanzine, o que seria, mas que eu faria e eu começaria a escrever e decidi começar pelos textos que eu tinha mais prontos, mais próximos de acabado. Finalizar eles e tal, e já ter um primeiro capítulo, né, o quanto antes para já começar e tal, que até porque é um livro que, como seria minha primeira publicação oficial na vida, né, aos 35 anos, eu tinha pressa, eu queria publicar logo, eu tive um encontro com um cara do Rio Grande do Sul que estava com outras pessoas, outros amigos, um grupo de amigos do Rio Grande do Sul, e eles estavam se apresentando assim, todo mundo era, sabe, tinha uma carreira, tinha uma profissão, né, ou estava estudando alguma coisa, fazendo mestrado, sabe, outro fazia pesquisa não sei aonde, outro era advogado, e todo mundo tinha, e eu não era nada, era funcionário público, sabe, ficava passando papel para lá e para cá, carimbando papel, fazendo burocracia, fazendo, enfim. E não estava escrevendo, não estava fazendo nada, né? Tava nesses hiatos, assim, né, que eu me desisti, assim. E foi muito... Foi horrível, sabe? Me senti um merda. E foi isso, né? Eu comecei a escrever. Esse é o ponto, né? Onde esse capítulo, esse livro começa, né? Eu comecei a escrever e enquanto eu escrevia, eu ia descobrindo, né, o livro, ia descobrindo o que aquilo era. Então é exatamente nesse ponto que esse livro começa. Muito influenciado por Monty Python, né? Ainda antes da pandemia, porque eu comecei a escrever esse primeiro capítulo aqui, aquele dos sketches. Eu comecei a escrever em dezembro de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Lembro claramente quando eu escrevi esse sketch no restaurante japonês, eu estava 1º de janeiro num restaurante japonês sozinho. E é isso, cara. Isso aqui. Os capítulos desse livro eles possuem conceitos, ideias, assim, eles seguem, né, um fio narrativo. E esse primeiro capítulo não tem esse primeiro capítulo e durante toda a escrita do livro ele se chamou Piloto, né? Foi na diagramação que eu mudei o título dele para aquele dos sketches que é uma referência aos títulos de Friends, né? E os episódios assim, o sketch disso, o sketch daquilo, é uma referência aos títulos de Monty Python. No Monty Python tem muitos sketches com títulos assim, o sketch do restaurante, o sketch do arquiteto, o sketch da loja de queijo. E é isso. Aí eu comecei a escrever, eu comecei a escrever pegando os contos que eu já tinha mais próximos de acabados, de finalizados, então não há algo temático, conceitual que una esses textos do capítulo 1. No capítulo 1 ainda não tinha um conceito e tinha um senso de humor também que era muito tipo piada, risada artificial, sabe? Que é o senso de humor do Monty Python. Monty Python era um programa de TV assim, de piada, de risada artificial. Só um minuto, por favor. Enquanto isso, ó, contemplem aqui a arte do Rafa Ferreira.
E foi aí que eu comecei a escrever esse livro, cara. Essa jornada que eu jamais nem imaginaria onde que iria me levar. É isso, nesse capítulo ele não tem um conceito. Ele foi escrito de forma bem vaga. Então eu vou falar agora sobre cachorro com asa latina, não tem o que fazer, né, gente? Fala agora capítulo não. Texto a texto, conto a conto. Eu gosto muito dessa página de abertura de capítulo, que ela tem todos os capítulos já aqui, mas é como se eles estivessem desmarcados, né? Tivesse que esse aqui selecionado. É como, parece dar vontade de pegar assim e ficar botando setinha pra cima, setinha pra baixo, pra mudar, marcar de cima e de baixo. Eu adoro isso aqui. Foi uma das primeiras ideias, uma das primeiras coisas que surgiram no livro, assim, na diagramação, no InDesign, que eu vi e falei, cara, é exatamente assim que tem que ficar. Para, não mexe mais absolutamente nada. Uma das primeiras coisas que surgiu, né? Que às vezes surgem umas coisas assim, que você vê, cara, é exatamente isso, e para de mexer. Esse que foi, acho que o segundo ou terceiro momento desse no livro. E o livro abre com esse sketch do teste, que é um texto inspirado aí em conversas que eu tinha com o Ian Queiroz. A gente às vezes ficava conversando, MSN, porra, cachorro chato do caralho. Conversando com o Ian, e assim, a gente às vezes falava sigla de coisas, assim, às vezes um entendia a sigla de uma forma diferente pro outro, a gente ficava brincando assim, PF é o quê? PF, pra mim é Pink Floyd, pra mim é Polícia Federal. CR pra o quê? Pra mim é sei lá o quê. Pra mim é Cristiano Ronaldo. E ficou, não sei por que eu fiz isso, da onde eu tirei essa ideia. É porque é uma coisa assim que seria prática, né? Me veio essa ideia assim, eu falei, pô, vai ser prático escrever um texto desse. Aí fui escrever. Primeiro o teste, depois eu coloquei, né, coisa assim, o cara falando, isso aqui é um teste, tá, pra situar aquilo que no começo era só as falas. E esse texto é legal porque, assim, ele entrou no livro como o primeiro conto do primeiro capítulo, porque foi o primeiro que eu escrevi. Eu sempre achei que era importante ele ser o primeiro. Nem parei para pensar nele enquanto primeiro do livro, o primeiro texto que quem pegasse o livro iria ler. Isso eu só pensei depois do livro publicado, depois do livro na mão eu abri, aí veio ele primeiro e falei, caramba, ele é o primeiro, ele é a porta de entrada, e pensei até, caramba, era para ter sido outro, acho que teria textos do livro melhores para ser esse primeiro, assim, e tal. Fiquei meio assim, mas é isso, né? Começa com ele tem uma coisa legal que esse livro ele é interativo de uma forma, ele é mais interativo do que os livros tradicionais costumam ser, eu acho. E logo esse primeiro conto já tem um exemplo dessa interatividade, que é um teste de associação de letras. E nesse texto eu, enquanto escritor, respondi esse teste. O leitor lê a minha resposta desse teste ao mesmo tempo que ela responde ela mesma o teste. Lê, responde, compara as minhas respostas. E minhas respostas estão muito atreladas ao meu background cultural, à minha geração. Então pessoas mais jovens que eu, mais velhas que eu, ou da minha idade, vão responder o teste de forma diferente. É bacana. Eu gostaria de um dia pegar um grupo de pessoas e responder esse teste juntas. Vamos fazer isso, vamos combinar. Eu vou arrumar pessoas, vou fazer alguma coisa, vou fazer isso. Ótima ideia que eu tive. Fazer esse teste coletivamente, assim, para todo mundo responder. Realmente vou fazer isso. E vamos para o próximo texto. É muito bom ter uma boa ideia. Texto. Uma curiosidade é que tem aqui, né? O cara fala, MM, o que você associa a MM? Aí o cara responde aqui, Marcos Matarazzo. Eu, quando escrevi o livro, na verdade, era Marilyn Manson, só que no decorrer da diagramação aí começou a pipocar aquele monte de denúncias pesadas e sinistras, né?
de assédio sexual, de estupro, de coisas horríveis em relação à mulher, namorada, ex-namorada, e gente de vários períodos diferentes, enfim. Eu falei cancelado, né? Cancelado, Marilyn Manson cancelado do meu livro, e botei Marcos Matarazzo, né? Não me arrependo nem um pouco, prefiro muito mais ter o nome do Marcos Matarazzo no meu livro do que do Manson. Manson cagou no pau aí. E é isso. O segundo texto é O Sketch dos Engenheiros da Havaí. Esse livro eu escrevi ele inteiro, diagramei todo como sketch no feminino, porque no Monty Python, lá no Netflix, o Flying Circus, a série deles, traduziram lá como feminino, né? Me induziram a erro. Só aos 47 do segundo tempo, quando eu já estava mostrando textos preliminares, assim, que o Yuri Vasconcelos, artista plástico aqui de Cabo Frio, falou assim, cara, sketch é masculino. Eu fui ver no dicionário e realmente era. Aí eu fui e mudei muito aos 47 do segundo tempo disso aqui. Acho que na véspera de acabar a licença do InDesign, e quando acabasse a licença seria o dia que eu ia mandar pra editora, assim, ia ser tipo o fim de tudo. Era deadline total mesmo, assim. E esse sketch do Havaí é um conto transgênero, cara. Ele muda de gênero textual, ele começa com esse gênero textual de gramática, coisa literária, assim, né? Ele vai explicando, ensinando figuras de linguagem usando engenheiros do Havaí como... E depois, abruptamente, ele muda de gênero textual para um outro gênero, mas isso vocês vão... Não vou dar spoiler, vocês acompanham. E isso é uma coisa que acontece também em outros contos do livro. Isso é bacana do livro. Isso é uma coisa que eu fiz sem perceber, assim. Depois que eu me dei conta, eu falei, caramba, são contos trans, né? São contos transgênicos. Transgênicos não, contos transgêneros. Transgênicos, nada a ver, né? Transgênicos não são, não. São textos de 90 contos orgânicos. Para de me cheirar, cachorro. Cachorro de vocês ficam também dando essa cheiradinha que dá nervoso, dá raiva, assim. E lá no Dados de NIMBY, sempre que o Igor indica esse livro para alguém, ele sempre fala assim, lê isso aqui, em sketches de gente da Havaí. Tem sempre uns 3 que ele recomenda sempre para todo mundo, e esse é um deles. É bacana. E é um texto que foi um belo trabalho, porque para encontrar um exemplo de figura de linguagem para cada música, quer dizer, uma música, um trecho de música dos Engenheiros do Havaí, que sirva de exemplo para cada tipo de figura de linguagem, assim, não é uma tarefa fácil. O Sketch da Mosca é um texto aí que fala sobre, sei lá, é uma parada assim, como se fosse um sketch do Monty Python de um monólogo, assim. Era o Graham Chapman na minha cabeça fazendo esse monólogo aqui. E é uma coisa de que quando eu trabalhava lá no Ibascaf tinha uma mosca, e quando aparece mosca foi todo mundo incomodado, as pessoas param de trabalhar para ir matar mosca. E eu tive a ideia de escrever assim e tal. Nessa época, no começo do livro ainda, a minha relação com aquele trabalho ainda me permitia assim, me descontrair, me achar a graça de alguma coisa, tirar a ideia de alguma coisa. Depois, com o passar do tempo, no final do livro, trabalhar lá se tornou um sofrimento, uma tortura, assim. Depois tem esse texto aqui que é uma espécie de continuação, embora não... assim, uma continuação temática, mas em termos de gênero muda. E até uma ideia que eu abordaria em um capítulo futuramente, mas nesse começo do livro que eu nem imaginava que eu iria... E aqui uma coisa também curiosa, eu quis evitar, né? Quando o conto termina, antes da página, que tem que ser a página final, por conta de padrão de diagramação, né? Para manter a coesão no livro, que para sempre começar o texto nessa página, essa aqui ficaria em branco. Então, para não ficar em branco, eu busquei
E um monte de ideia de botar desenho, de botar, sei lá, qualquer coisa, botar várias poesia. Acabei tendo esse, botar aqui o abre chaves aqui, o fecha chaves, que abre e fecha chave, chave vazia, conjunto vazio, né? Nada escrito aqui, porque tem uma poesiazinha que vai rolando aqui dos lados, conforme você vai virando as páginas. Aí virou uma parada meio conceitual, melhor que uma página em branco, né? Porque esse livro teria dezenas de páginas em branco, né? Que são 90 contos, então é 50% de chance de ter o do conto, né, terminar antes dessa página, enfim. O sketch da logomarca, isso aí é mais uma parada assim que eu tinha. Nessa época eu tinha até os personagens do Monty, os atores do Monty Python como na minha imaginação, eu imaginava eles na história mental ali como, né, atuando como nos personagens da parada. Esse texto aqui é um exemplo. Ele é inspirado em quando eu fui, né, no escritório de direitos autorais fazer o registro minha primeira tentativa de livro, em 2009. Foi logo assim que o Michael Jackson morreu, foi na semana seguinte. E teve essa ideia da logo também, eu tava indo pra praia, assim, fumar e ficar andando e relaxar e tal. E eu tive essa ideia dessa com o Igor, lá do lado de Nime, outro texto dos três que ele sempre recomenda pra todo mundo que pega o livro, é ler isso aqui, o sketch do Porno Gospel. Também, assim, esse livro, ele como os contos estão escritos na ordem que eles foram escritos, quer dizer, os capítulos estão na ordem que eles foram escritos, e os contos estão praticamente na ordem que eles foram escritos, né? Quando a ordem cronológica é alterada pela ordem, aí vai para se manter mais uma ordem, uma coesão conceitual. Tem, às vezes, uma sequência de textos que falam sobre o mesmo tema, uma mesma coisa, que dá para ver que, né, durante aquele período algo estava assim em voga, né, na minha mente. Esse sketch do Porno Gospel, né, uma crítica para as paradas assim de, né, da hipocrisia, né, de um certo aspecto hipócrita do cristianismo, dessas coisas neopentecostal, das paradas assim. Bem também sketches, o que podia ser uma sketch da TV Pirata, sabe? O sketch Vaso de Barro também tem vibe assim de TV pirata, tem uma vibe assim mais pra aquele TV macho, pra aquelas paradas que eles zoavam, que zoava aquela coisa machona. O sketch do restaurante japonês eu fiz fiz o rascunho dele todo, né, no restaurante japonês. E quando eu escrevi, originalmente ele tinha uma parte que era o personagem no Tinder, tipo, avaliando os perfis e dando dislike em todo mundo, que ele era extremamente exigente. Isso aí eu tirei, achei que não caberia, achei que tava nada a ver ali. E uma das etapas minhas da revisão era pegar e peneirar e tirar tudo que não fosse necessário, assim, cortar a gordura, né, deixar o livro enxuto, deixar os textos enxutos. E eu também, eu pensava que, né, eu tinha na minha cabeça os integrantes do Monty Python como os atores, né, nas histórias que eu escrevia, e aqui nessa história desse sketch do restaurante japonês é o único em que todos os 6 integrantes do Monty Python eles são alguns dos personagens, né? Todos estão lá atuando em alguns dos personagens. Depois vem o sketch do Raça Negra, que se chamava o sketch do Contra-Cheque. Eu mudei porque Contra-Cheque não ia caber. É uma palavra maior do que meu espaço aqui, aí ia ter que dar uma parada ia ter que rever a diagramação toda. Eu falei só, vou mudar pra Raça Negra, foda-se. E é uma coisa bem curtinha, se fosse um sketch seria bem de segundinhos, assim. E é uma coisa que eu percebi que aconteceu nos primeiros capítulos, que é ficar insatisfeito com o texto que era o 10º, e semanas depois, assim, achar a merda de tirar e colocar um outro que não foi escrito exatamente naquele período junto com os outros, né? Foi escrito semanas depois, mas que era uma ideia, às vezes um esboço, um rascunho,
daquele período, então é algo que mais ou menos pertence. Então por isso que eu falo que esse livro ele segue, às vezes, nem sempre ele segue a ordem cronológica, mas segue uma coisa de coesão. E aí vem esse último capítulo, que é esse último texto, que é a conclusão daquele do Engenheiros do Havaí, que é uma coisa de rock progressivo, né? Tipo Animals, do Pink Floyd, começa e termina com a mesma música, né? Com Pigs on the Wings, parte 1, e depois Pigs on the Wings, parte 2. Então eu quis fazer essa coisa aqui também, né? Coloquei, só que o primeiro era usando o Engenheiros do Havaí como exemplo para figuras de linguagem, que é usando, por exemplo, como tempo verbal. E aqui tem uma coisa muito legal que eu descobri enquanto diagramava, é que a fonte Comic Sans contém onomatopeiazinhas, caracteres que são onomatopeiazinhas, cara. Aí eu usei alguns nos livros, assim, aqui no livro, em alguns contos onde eu achei que cabia, assim, bacana. E aí, esse foi o capítulo 1, quer dizer, essa é uma confusão, né, que eu criei nesse livro, porque eu falo capítulo 1, né, que é o episódio 1, mas o episódio 1 é o quarto, que eu segui a ordem do Star Wars. Então eu devo falar o primeiro capítulo, eu me refiro a esse, aí as pessoas vão e confundem com o capítulo 1. Aí eu falo o capítulo 4, aí as pessoas confundem o quarto capítulo. Enfim, vocês entenderam. Não, vocês não entenderam, né? Vocês entenderam ao não entender. Então, o primeiro capítulo do livro aqui, que é o episódio 4, que eu me refiro aqui. Enfim, até esqueci que eu ia falar cada confusão, mas é isso, né? Assistam aí os outros vídeos dessa série, eu vou fazer todos, né, um de cada capítulo, e vocês interajam como quiserem. Vocês podem assistir antes e ler depois, ler antes e assistir depois, de fazer, enfim. Existem mil maneiras de preparar o Liberimp, invente uma, e valeu!